Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Outubro de 1859. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 29 de julho de 1859. Sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações, fatos curiosos de previsão de morte, de advertência de além-túmulo, chegados aos senhores de Chamissot e de Brunoy, emigrantes que moraram em Clobentes em 1794, o outro a senhora Condessa, C.H., serão publicados. Observações microscópicas e analíticas sobre a matéria da escrita direta, ver o número do mês de agosto de 1859. Leitura de uma carta em resposta à remessa da evocação do Sr. J. da Sarthe, feita na sessão de 22 de julho. Estudos, perguntas complementares relativas ao repouso dos espíritos. As respostas não pareceram à altura do espírito evocado, do qual não se reconhece nem a clareza, nem a precisão habituais. Não dando essas respostas nenhuma solução satisfatória, a sociedade não as tem em nenhuma conta. Perguntas dirigidas a François Arago, a respeito das respostas equivocadas acima. Ele disse que o espírito que respondeu não foi aquele que se chamou. Esse espírito, acrescentou ele, não é mau, mas é pouco avançado, e incapaz de resolver certas questões. Foi-lhe permitido fazer para vos exercitar na apreciação das respostas, e dar-lhe, a ele mesmo, uma lição. Perguntas, ao mesmo, sobre a análise química da matéria da escrita direta. Perguntas, ao mesmo, sobre as tempestades e o papel dos espíritos nos fenômenos da natureza, publicado no número de setembro. Segunda. Evocação do Sr. J. da Sarthe, segundo a carta acima relatada, publicada no número de setembro, sob o título de Morte de um Espírita. Sexta-feira, 2 de setembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Assuntos administrativos. Apresentação e admissão de 2 novos membros titulares, e de um membro correspondente em Madrid. Comunicações. Carta do Sr. Det, membro da Sociedade, na qual cita uma passagem notável, extraída da Lista de Paris de Mercier, edição de 1788, 129 volumes, intitulada Spiritualistes. Essa passagem constata a existência, nessa época, de uma sociedade formada em Paris, e tendo por objeto as comunicações com os espíritos. Ele fornece, assim, uma nova prova de que o espiritismo não é criação moderna, e que era aceito pelos homens mais recomendáveis, publicada adiante. O Sr. S. fez observar, a esse respeito, que por essa época um chamado Martínez Pascalis fundara a seita dos martinistas, que pretendia também estar em relação com os espíritos por meios que os iniciados se obrigavam a manter secretos. Carta do Sr. Dr. B. de Nova York, que agradece à sociedade pelo título de correspondente que lhe foi conferido, e dá interessantes detalhes relativamente à exploração mercantil do espiritismo na América. Comunicação de várias cartas do Sr. Dumas, membro titular da sociedade, em Sétif, na Argélia, e que contém uma grande quantidade de evocações, das quais várias oferecem um interesse sério do ponto de vista do estudo. Elas constatam que vários médiuns se formaram nesse país, e que o espiritismo ali é objeto de uma grande preocupação. Entre os fatos que ele cita, assinala-se notadamente o seguinte: um carvoeiro, muito pouco letrado, tendo tentado escrever como médium, não obteve, de início,
senão traços irregulares com os quais encheu, sucessivamente, 6 páginas, surgindo a ideia de colocar essas páginas uma em seguida das outras. Verificou-se que todos esses traços concordavam entre si, e formavam um conjunto. Depois, essa mesma pessoa escreveu páginas inteiras com uma grande facilidade, mas a abundância, a prolixidade e a natureza de certas comunicações podem fazer temer uma obsessão. O Sr. Allan Kardec dá conta de um fato de manifestação espontânea que se produziu em sua casa, numa reunião em circunstâncias notáveis. A princesa S., presente à reunião, testemunhando o desejo de evocar o Dr. Bealfius, seu médico, morto há 8 meses, 3 médiuns, entre os quais se encontrava a filha da princesa, muito boa médium ela mesma, foram tomados por movimentos convulsivos violentos, partindo os lápis e rasgando o papel. O espírito intimado a se fazer conhecer, acabou por dizer, depois de muita hesitação, que não ousava dizer o seu nome. Acossado por perguntas, respondeu que sabiam o seu nome pelos jornais, que era um miserável, que ele havia matado, que fora o jovem açougueiro, o assassino da Rua da Roquete, executado recentemente. Interrogado sobre os motivos de sua presença sem haver sido chamado, ele disse que fora enviado por outros espíritos, a fim de convencer que os médiuns não escrevem seu pensamento. Terminou pedindo para que tivessem a bondade de orar por ele, porque se arrepende de sua conduta, e que ele sofre. Com a promessa que lhe foi feita de aceder ao seu desejo, e depois de dar-lhe alguns conselhos, retirou-se. O Dr. Bealfius veio então, respondeu com muita calma e lucidez às diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Essa comunicação foi, com efeito, uma prova manifesta da independência dos médiuns, porque todos os membros da reunião estavam preocupados com a evocação do doutor, e ninguém pensava nesse homem, que veio surpreender todo o mundo em se manifestando, por sinais idênticos, nos 3 médiuns diferentes, que não tinham à mão nem cartões e nem pranchetas. Leitura de uma comunicação espontânea obtida pelo Sr. R., membro da Sociedade, sobre a antiguidade das crenças espíritas, e as marcas que elas deixaram em todas as religiões, publicada adiante. Estudos. Evocação de Privai d'Anglemont, será publicada. Evocação do avaro milionário de Lyon, conhecido sob o nome do Pai Crepin, será publicada. Sexta-feira, 9 de setembro de 1859, Sessão Geral. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações. Leitura de uma comunicação espontânea, obtida pelo Sr. Visconde D.H., médium recentemente formado, e transmitida pelo Sr. D., membro da Sociedade, será publicada. Outra comunicação espontânea obtida pelo mesmo, da parte do Dr. Olivier, que se apresentou sem ser chamado. Essa comunicação tem isso de muito importante, que ela mostra esse espírito em uma situação idêntica à de Voltaire, tal como este a descreveu em suas confissões, publicadas na revista do mês de setembro. Ele duvida de tudo, mesmo de Deus, ele erra e não encontra ninguém para esclarecê-lo, o que o mergulha numa ansiedade tanto mais penosa quanto não lhe vê o fim. As palavras de consolação que o médium lhe dirigiu parecem ser, para ele, um rasgo de luz e um alívio. Ele se propôs retornar, será publicada. O Sr. Allan Kardec dá conta de um fato notável de obsessão da parte de um espírito brutal, antigo carreteiro, sobre a pessoa do Sr. C., muito bom médium. Esse fato confirma, por outro lado, a possibilidade dos lugares frequentados por certos espíritos, será publicado. Os espíritos barulhentos de Madrid, relação de um fato narrado, sem comentário,
por um jornal de Madrid, a respeito de uma casa dessa cidade, que os ruídos e os transtornos noturnos tornaram inabitável, e contra os quais as investigações e as medidas da polícia haviam fracassado. Estudos. Perguntas sobre avareza, a propósito da evocação do pai Crépin de Lyon, serão publicadas em continuação dessa evocação. Evocação de Privai d'Anglemont, segunda conversa, será publicada. Evocação do Sr. Julien S. feita a pedido do Sr. de Beauseurs. Evocação do Sr. Adrien de S. feita por uma pessoa estrangeira, assistindo à sessão. Essa evocação, embora tendo um interesse todo pessoal, oferece um sinal característico no que se refere à influência exercida pelos espíritos errantes sobre os espíritos encarnados. A sepultura de Saint-Leu. Procurando a sepultura do grande chanceler Pasquier, na igreja de Saint-Leu, em Paris, dia 27 de julho de 1859, os operários, tendo descoberto uma parede, encontraram, sob o coro, com 5 metros de comprimento, 4 de altura e 2 de largura, uma sepultura hermeticamente fechada com uma laje. Nessa sepultura, encontravam-se 15 a 20 esqueletos em caixões e em diferentes posições, o que anunciava que não haviam sido sepultados. Na parede encontrou-se escrito, com um instrumento pontiagudo, Marvé 1733. Chenest 1733. Marx, Criança do Coro 1727. Charles Remy 1724. Gabriel 1727. Tchevan 1723. Malpain 1728 e vários nomes ilegíveis. Perguntou-se ao espírito de São Luís se era possível evocar um dos espíritos cujos nomes se achavam na sepultura, a fim de obter dele esclarecimentos sobre essa descoberta. Ele respondeu: eu vos aconselho deixar isso de lado, há crimes neste assunto, muito recente, não se deve exumar nada que lhe concerne. Verteuil, antigo autor dramático e ator do teatro da City. Era um homem jovem de espírito, de uma bondade notável e gozando de uma fortuna muito grande. Em pouco tempo, ele perdeu todos os seus haveres por uma bancarrota, depois a palavra, a audição e a visão. Morreu em Bicêtre, onde ficou 20 anos surdo, mudo e cego, não recebendo comunicações senão quando se lhe traçavam caracteres na cavidade da mão, então, ele respondia por escrito. Essa posição excepcional parecia dever oferecer um interessante objeto de estudo psicológico. O espírito de São Luís, consultado a esse respeito, respondeu: não o evoqueis, ele está reencarnado. Depois, ele forneceu diversas informações sobre os antecedentes desse jovem, as causas e as circunstâncias de sua enfermidade, ver, para os detalhes dessa tocante história, a Paine de 26 de julho de 1859. Evocação do antigo carreteiro, de quem se deu conta nas comunicações. Ele se manifestou por sinais de violência, quebrando os lápis que cravava no papel com força, e por uma escrita grossa, irregular e pouco legível. Essa evocação apresentou um caráter notável, sobretudo do ponto de vista da influência que o homem pode exercer sobre certos espíritos inferiores pela prece e os bons conselhos, será publicada. Sexta-feira, 16 de setembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 9 de setembro. Comunicações. Leitura de um artigo do Illustration de 1853, comunicado pelo Sr. R., intitulado As Mesas Voadoras. Esse artigo constata, segundo um jornal russo, Zvernava Pushela, do dia 27 de abril de 1853,
e segundo os documentos fornecidos pelo Sr. Tscherepanov, que os fenômenos das mesas que se movem é conhecido e praticado desde tempos imemoriais na China, na Sibéria e entre os Kalmyks da Rússia meridional. Entre estes últimos, notadamente, servem-se desse meio para encontrar objetos perdidos, publicado adiante. O Sr. Dorjeval dirigiu à sociedade um poema intitulado Uranie, do Sr. de Porry, de Marseille, no qual os pontos fundamentais da doutrina espírita estão claramente enunciados, embora o autor não tivesse, na época em que o compôs, nenhuma noção desta ciência. O que não é menos digno de nota é que o Sr. de Porry parece ter escrito seu poema por uma espécie de faculdade medianímica. É à noite, no semissono, que os versos se formulam no seu pensamento, e ele os escreve no dia seguinte ao despertar. Foi feita a leitura de vários fragmentos desse poema, que serão publicados na revista Carta do Sr. P., de Marseille, contendo uma comunicação de um espírito que se faz conhecer sob o nome de Paul, e uma de São Luís, notável por diversas respostas de uma grande profundidade. Leitura de uma comunicação espontânea feita ao Sr. R., membro da sociedade, pelo açougueiro assassino da rua de Arroquete, que foi assunto da sessão de 2 de setembro, e que se interpôs numa reunião que ocorreu na casa do Sr. Allan Kardec. Esse espírito veio agradecer por terem orado por ele, assim como tinha pedido. Essa comunicação é notável pelos bons pensamentos que encerra, que lança uma nova luz sobre a assistência que se pode dar aos espíritos sofredores, será publicada. Estudos. Foi perguntado ao espírito de São Luís se, independentemente dos assuntos previamente elaborados, os espíritos consentiriam em darem comunicações espontâneas sobre um assunto à sua escolha. Ele respondeu afirmativamente, e que César escreverá a próxima vez por intermédio do Sr. R., e com o consentimento deste último. O Sr. Cole, presente na sessão como ouvinte, perguntou se consentiam que fizesse a evocação de seu filho cuja morte, para a mãe, é um motivo de dor que nada pode abrandar. Devendo reencontrá-la no dia seguinte, desejaria narrar-lhe a conversa como objeto de consolação. Essa evocação, não tendo senão um interesse pessoal, não será publicada. Exame da teoria do Sr. Brasseur sobre os médiuns. Ele considera os cartões, pranchetas e outros instrumentos como os únicos e verdadeiros médiuns, que qualifica de médiuns inertes, tendo em vista que, diz ele, nos médiuns animados há sempre mais ou menos participação do pensamento pessoal. Vários membros tomaram parte da discussão, e concordaram em combater a opinião do Sr. Brasseur, fundada, dizem eles, sobre uma observação incompleta, tendo em vista que a independência absoluta do médium animado está provada por fatos irrecusáveis. Um dos argumentos que se opõe ao Sr. Brasseur, é que os cartões e pranchetas não falam jamais sozinhos, de onde resulta que não são senão instrumentos, ou, como se diz, apêndices dos quais se pode passar, é o acessório e não o principal. A prancheta armada com lápis e influenciada pela pessoa, não é mais médium do que o lápis colocado diretamente na mão da pessoa. O Sr. Sanson leu alguns versos que compôs em honra a São Luís, agradecendo a cura da qual foi objeto. Como não se reconhece por poeta, perguntou por qual espírito foram inspirados. Ele respondeu-lhe que foi o seu, penetrado de um justo reconhecimento por aquele que aliviou suas dores. Evocação de Swedenborg. A evocação, feita pelo Sr. Allan Kardec, respondeu. 1. Fale, meu velho amigo, honrais-me com o título de vosso velho amigo, e não obstante estarmos longe de sermos contemporâneos,
e não vos conheça senão pelos vossos escritos. É verdade, mas eu te conheço há muito tempo. Desejaríamos vos dirigir várias perguntas sobre diversos pontos da vossa doutrina, mas, tendo em vista a hora avançada, nosso objetivo é somente perguntar-vos se consentiríeis em fazê-lo na próxima sessão. Resposta: com prazer. Deixai-me, desde hoje, fazer uma correção aos meus escritos, correção importante para mim. Quando escrevi minha doutrina, pretendi, segundo os conselhos do mundo celeste que me ditava, que cada povo se encontrava, no céu, numa esfera separada, e que o caráter distintivo, de cada nação, apareceria ainda não por indivíduos, mas por grandes famílias. A experiência me convenceu que isso não é assim. 2. Não há também outros pontos sujeitos a contestações? Resposta: sim, muitos outros, mas este é um dos mais importantes. 3. Temos aqui vários médiuns, entre eles há um que preferis para vos comunicar conosco? Resposta: não, e, não obstante, sim, a escolha que farei será um médium mecânico, como os chamais, e pronto ao mesmo tempo. Sexta-feira, 23 de setembro de 1859, Sessão Geral. Leitura da ata e da sessão do dia 16. Apresentação de 4 candidatos como membros titulares. Sua admissão será discutida na próxima sessão particular do dia 7 de outubro, e decidida se houver lugar. Comunicações: leitura de uma carta de Rouen, que narra um fato autêntico, passado na família da pessoa que escreveu, da aparição de sua avó no momento de sua morte. Outro fato recente de aparição e de advertência de além-túmulo. O Sr. D., doutor em medicina, de Paris, havia cuidado durante algum tempo de uma jovem atingida por uma doença incurável e que, no momento, não morava mais em Paris. Há mais ou menos 15 dias, o Sr. D. foi despertado por pancadas na porta de seu quarto de dormir. Crendo que vinham chamá-lo para um enfermo, perguntou: quem está aí? No mesmo instante, ele viu a jovem de pé diante dele, que lhe disse, num tom de voz muito distinto: sou eu, Sr. D., venho vos dizer que morri. Com a informação, veio a saber que essa mulher morreu na mesma noite de sua aparição. Fato curioso de separação momentânea da alma e do corpo chegada, há alguns dias, ao Sr. C., médium da sociedade, será publicada com as outras comunicações do mesmo espírito. Estudos: 3 comunicações espontâneas foram prometidas para esta sessão, uma de César, uma de Zoedenborg, e uma de Privat d'Anglemont. Foram escritas, simultaneamente, por 3 médiuns diferentes, todos mecânicos. Diversas perguntas são endereçadas a Zoedenborg sobre alguns dos pontos de sua doutrina, que reconheceu como errôneos. Leitura preliminar de uma nota biográfica sobre o mesmo, preparada pela Sra. P., membro da sociedade, serão publicadas. O Sr. D., membro da sociedade, preparara sobre César uma série de perguntas muito sábias, mas as explicações espontâneas desse espírito tornaram a maioria dessas questões supérfluas. Todavia, elas serão examinadas, e serão escolhidas aquelas que se creia útil propor ulteriormente. O Sr. Dumas, de Sétif, membro titular da sociedade, está presente na reunião. Ele pede para fazer a evocação de alguns dos espíritos que a ele se manifestaram, a fim de ter o controle das comunicações que obteve na Argélia. Os resultados dessas evocações foram idênticos e confirmam as respostas que lhe deram. Quanto à questão de saber se ele pode concorrer eficazmente na propagação do espiritismo, na África, respondeu que não somente ele pode, mas também que o deve.